Você sabia que a ansiedade e a depressão, sozinhas, elas custam à economia mundial algo em torno de 2,5 trilhões de dólares por ano, segundo dados atualizados da Organização Mundial de Saúde para 2024? É um número difícil até de imaginar. E, trazendo aqui para o Brasil, só em 2024, o número de afastamentos do trabalho por transtornos mentais aumentou 42%, afetando mais de 300 mil pessoas, conforme o relatório do próprio INSS. Agora, o que esses números gigantescos realmente significam no dia a dia das empresas e da sociedade? Eles ligam a saúde mental no trabalho com três áreas que parecem distintas, mas elas estão totalmente interligadas: o impacto financeiro, as novas leis e a agenda ESG, que é aquela sigla inglesa para Environment, Social and Governance. Ela se refere a critérios ambientais, sociais e de governança corporativa que avaliam o desempenho sustentável de empresas, focando no quê? No longo prazo e na mitigação de riscos. E o que a gente vai fazer hoje aqui vai muito além de só listar os custos. Na verdade, é uma mudança de perspectiva. Investir em saúde mental deixou de ser visto como despesa para se tornar uma oportunidade estratégica, com retorno financeiro comprovado, inclusive. O bem-estar das pessoas está se tornando, finalmente, um pilar central para a própria sustentabilidade das empresas. Esse aumento de 42% nos afastamentos pelo INSS em 2024 representa quase 320 mil pessoas. É muita gente, é gente que adoeceu. E além desse custo humano, tem outro que toda empresa sente, que é o custo dos planos de saúde, que não param de subir. Sobe em média de 20 a 25% todo ano. É um dreno financeiro que parece não ter fim. E aí está a grande virada de chave. Por décadas, o RH pedia verba para programa de saúde mental e eu via que era um custo, que era um benefício, algo legal de ter, mas não essencial. Agora, um estudo da Deloitte vira o jogo. Ele mostra que programas bem estruturados, com base científica, podem gerar um retorno de 7 para cada dólar investido. Isso são retornos que qualquer diretor financeiro sonharia em ter. E, de repente, não é mais um custo. É um dos melhores investimentos que a empresa pode fazer. Mas como se chega nesse número? De onde vem esse retorno todo? Ele vem de vários lugares. Pensa na rotatividade, o famoso turnover. Um estudo da Zen Club acompanhou 5 mil colaboradores e a conclusão foi que quem usa a plataforma de saúde mental fica mais tempo no emprego, permanece em média 30% mais tempo. Isso significa o quê? Que a empresa gasta muito menos com demissão, com seleção, com treinamento de gente nova. Então, é uma economia direta e gigantesca. E tem um custo do próprio plano de saúde. Pacientes com transtornos mentais podem custar até 3 vezes mais em despesas gerais de saúde. Por quê? Porque a saúde mental afeta tudo: o coração, o sistema digestivo, a imunidade. Então, quando você atua na prevenção, os estudos indicam que dá para reduzir a incidência de outras doenças em até 40%, o que, no fim, alivia a pressão sobre os reajustes do plano de saúde. Então, as empresas que se deram bem ao implementar a norma regulamentadora número 1 começaram pelo diagnóstico. Elas foram fundo para mapear as causas do adoecimento da sua população e encontraram 4 grandes vilões. Quem eram? Questões familiares, problemas financeiros, dependência química e, claro, os desafios do próprio ambiente de trabalho. E como é que se faz um mapeamento numa empresa grande, por exemplo? Foi com pesquisas, entrevistas, na verdade, com uma combinação de tudo: análise de dados anônimos do plano de saúde, pesquisas de clima, conversas com gestores. E com esse mapa em mãos, eles criaram um programa multifacetado. Não era só uma palestra por mês, era algo contínuo. E que tipo de ações eles implementaram? Foram várias frentes: campanhas mensais de conscientização, acesso facilitado e confidencial a psicólogos e psiquiatras. Isso é fundamental. Eles criaram também grupos terapêuticos para questões específicas, como luto, ansiedade, e um ponto crucial, que é o treinamento das lideranças. E como se treina um líder para isso sem transformar esse líder num terapeuta? O foco não é que o líder faça o diagnóstico, é treinar ele para ser um facilitador, ensiná-lo a identificar os primeiros sinais
e ter uma conversa empática e principalmente saber como encaminhar a pessoa para ajuda profissional, de forma sigilosa e, obviamente, sem julgamento. Afinal, não adianta ter psicólogo disponível se o chefe direto é a principal fonte de estresse. E qual que é o resultado disso tudo? Veja, em algumas grandes empresas, os resultados são muito concretos. Em 2024, por exemplo, a Volkswagen registrou uma redução de 29% do custo por pessoa do plano de saúde. 29% é uma economia enorme. Tem um dado ainda mais impressionante, que é o fato de eles terem zerado os custos com internações psiquiátricas. Eles não gastaram mais R$ 1 com internação psiquiátrica. Isso mostra que o investimento, quando ele é sério, ele se paga muitas vezes. O caso da Volks é impressionante, mas uma empresa menor consegue aplicar algo parecido. A escala muda, claro, mas os princípios eles são os mesmos. Uma empresa menor pode não ter dezenas de profissionais, mas pode começar treinando os seus líderes. Pode contratar uma plataforma de saúde mental que hoje tem custos bem mais acessíveis. E o importante é começar pelo diagnóstico e, obviamente, ser genuíno na intenção. E essa mudança de mentalidade, ela não está acontecendo assim no vácuo. Por quê? Porque a legislação, ela parece que está correndo atrás agora para acompanhar essa realidade. Porque, historicamente, a lei se preocupou com o corpo, né? A gente tem, desde 77, a lei que obriga o fornecimento de equipamentos de proteção individual para proteger o corpo. Mas a mente demorou para entrar na pauta. Demorou, mas agora o ritmo acelerou. A Lei 14.831, de março de 2024, criou uma espécie de selo, aquele certificado Empresa Promotora de Saúde Mental. A ideia é reconhecer publicamente quem faz o dever de casa. Ainda falta regulamentação, mas a lei já aponta o caminho. Ela define diretrizes claras. Por exemplo, combater o assédio, incentivar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Isso é ser transparente sobre as ações. E o segundo movimento, que talvez seja o mais direto, tem um impacto imediato, que é a Portaria 1999 de 2023. Ela atualizou a lista de doenças relacionadas ao trabalho e foi uma grande atualização porque adicionou 165 novas patologias. Coisas que ficavam no limbo, como burnout, abuso de drogas, agora estão lá, preto no branco. A lista foi para 347 doenças. E o que é que isso muda na prática para o funcionário? A consequência direta é a garantia de estabilidade do emprego por 1 ano após a alta médica, e isso muda tudo. Para o funcionário, é uma segurança. Para a empresa, é um sinal claro de que a prevenção se tornou obrigatória. Não dá mais para ignorar. E essa portaria não lista só as doenças, ela também lista os fatores de risco psicossociais que as empresas precisam, a partir de agora, principalmente maio de 2026, monitorar. É uma lista longa, mas ela tem coisas como estilo de comando autoritário, sobrecarga mental, comunicação deficiente, ritmo acelerado, o que nos leva ao terceiro movimento que amarra tudo, que é a atualização da NR1. Essa norma, que é a mãe de todas as normas de gerenciamento de riscos, ela trouxe uma grande mudança, que é o fato de que agora as empresas são obrigadas a incluir a avaliação de riscos psicossociais nos seus relatórios. Ou seja, a saúde mental deixou de ser um assunto só do RH. Virou oficialmente um tema de segurança do trabalho com o mesmo peso de um risco elétrico, um risco químico. E essa pressão toda não vem só da lei. O dinheiro também está de olho nisso. Eu estou falando de investidores, que é um motor poderoso dessa mudança. A Universidade de Oxford conduziu pesquisas com quase 2 milhões de colaboradores em 73 países e concluiu que o bem-estar tem uma correlação positiva e substancial com a produtividade e a lucratividade, e negativa com a rotatividade. Pessoas mais saudáveis e felizes simplesmente trabalham melhor e ficam mais tempo na empresa. Um dos estudos de Oxford mostrou que um avanço de só 0,15 ponto numa escala de bem-estar de 1 a 5 poderia gerar um aumento de 1,7% na lucratividade da empresa, num negócio que fatura milhões. Isso mostra o poder que esse fator humano tem sobre o resultado final. Agora, isso levanta uma questão importante. Dentro desse pilar social, é impossível falar de saúde mental sem falar de diversidade, de inclusão. São duas faces da mesma moeda, totalmente. A saúde mental tem uma dimensão individual, claro, mas tem uma dimensão coletiva poderosíssima. Um ambiente de trabalho é como um corpo social que pode ter os seus próprios sintomas sociais. E um desses sintomas é a forma como o ambiente trata diferentes grupos. Uma pesquisa no mercado imobiliário e da construção civil ilustra isso de forma dura.
A pergunta era simples. Ser mulher aumenta a chance de desenvolver burnout nesse setor? E para não ficar só na percepção, a pesquisa foi muito inteligente, porque ela correlacionou os critérios técnicos do burnout, exaustão, distanciamento afetivo, com comportamentos concretos do dia a dia. Coisas como ser interrompida em reuniões, ter opiniões desvalorizadas, ser alvo de mansplaining, que é o termo usado para descrever quando o homem explica algo a uma mulher de maneira condescendente, assumindo que ela não entende do assunto, mesmo quando ela é especialista. E tudo isso são microagressões diárias. Eles mediram a frequência com que isso acontecia. O resultado foi que as mulheres têm 67% mais chance de desenvolver burnout do que os homens nesse setor. E isso é realmente o que podemos chamar de empilhamento da desgraça. Porque é como se a pessoa já estivesse carregando o peso da pressão por metas, que acaba afetando todo mundo, e a cada reunião, a cada comentário, alguém fosse colocando mais um tijolinho nas costas dessa pessoa. Um peso extra que os outros não precisam carregar. É exatamente essa imagem. E isso vale para vários grupos subrepresentados. A questão da diversidade, ela não é só sobre ser diferente. A diferença é natural. A questão é sobre desafiar um padrão pré-estabelecido que, historicamente, é masculino e branco. Portanto, o que fica claro é que discutir saúde mental ignorando a diversidade é tratar o sintoma e não a causa. É como tratar a febre sem investigar a infecção. Então, a promoção da equidade funciona como um mecanismo para criar um ambiente que seja de fato saudável para todo mundo. E não é só para quem já se encaixa naquele padrão dominante. Então, o que tudo isso significa no final do dia? Bem, a gente começou falando de um custo de 2,5 trilhões de dólares e terminou vendo que cuidar da saúde mental deixou de ser um benefício ou um problema de RH para se tornar um pilar estratégico fundamental com um retorno financeiro claro, respaldo de novas leis e um papel-chave na agenda ESG. E não podemos perder de vista que a responsabilidade é compartilhada. Sim, existe a responsabilidade da empresa, do CNPJ, que é criar um ambiente seguro, oferecer recursos, mas também existe a responsabilidade individual de cada CPF, que é de construir relações mais saudáveis, de não ser o agente de um comportamento tóxico, de não colocar mais um tijolo nas costas de alguém. E, para refletir, fica uma provocação final baseada no que a gente falou até agora. Olhando para o próprio conjunto de privilégios que cada um de nós carrega, seja cor da pele, gênero, condição física, que compromisso ético individual pode ser assumido para assumir uma pequena violência no dia a dia e assim contribuir ativamente para a saúde mental de outra pessoa. Agora, é muito importante que as empresas escolham bem o implementador da norma regulamentadora número 1 para não se arriscarem com oportunistas ou aventureiros. O nosso modelo de implementação conta com a experiência de 3 décadas de mundo corporativo, com atuações nas áreas de RH e segurança do trabalho, além de uma vivência clínica em saúde mental. E com o diferencial de uma expertise com a técnica de sincronização bioenergética. Caso você tenha dificuldades para lidar bem com qualquer uma das questões trazidas neste vídeo, a técnica de sincronização bioenergética pode te ajudar muito nisso. É uma terapia simples, rápida, não invasiva e sem uso de medicamentos. E que funciona 100% das vezes para 100% das pessoas. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, o seu comentário, porque assim o conteúdo ele é distribuído para mais gente, porque o algoritmo entende que o assunto é relevante e isso nos ajuda a fazer o canal crescer. E se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber o nosso conteúdo diário. Para saber mais sobre a técnica de sincronização bioenergética, clique no link da bio ou na descrição do vídeo. E descubra o poder dessa prodigiosa terapia do futuro, agora no presente, sincronizando o que há de melhor em saúde física e mental para você, para sua família e até mesmo para sua empresa.